E é por isso que você está aqui, para você aprender sobre essa rotina de uma social media e como organizar tudo isso aí para realmente não enlouquecer, principalmente desde o primeiro cliente, mas quando você for crescendo. Então, qual que é o primeiro ponto e o muito importante quando a gente fala de uma rotina como social media, que deseja ter uma rotina organizada sem enlouquecer, que é o que eu faço aqui, que você precisa ter muito claro desde o primeiro momento ali com o seu cliente. É você ter muito claro qual que é o objetivo desse cliente na rede social. Então, você precisa, desde o primeiro contato com o cliente, saber qual que é o objetivo dele na rede social. Quando a gente fala de objetivos, aí existem vários, né? Tem gente que vai para a rede social para ter mais seguidores, consequentemente mais clientes. Tem gente que está lá na rede social e o objetivo principal é gerar vendas. Tem gente que vai para a rede social e é só para fortalecer a marca, ser conhecido e, enfim, existem vários objetivos. Um ponto importante sobre isso aqui é você ter em mente que quando a gente fala de fazer o trabalho de social media numa rede social, seja ela qual for, a gente acaba sim fazendo todos esses pontos, fortalecendo a marca do cliente, tornando aquela pessoa conhecida, acaba gerando vendas. Só que se você tem em mente qual é o objetivo principal do cliente que você vai atender, a sua criação de conteúdo ela se torna muito mais prática, rápida e assertiva. Passos para uma rotina organizada. É você saber qual que é o objetivo, por que ele te procurou, por que ele quis o seu serviço de social media, tá? Então, esse é o primeiro ponto para essa rotina aí no seu dia a dia, para você ter clareza. Por quê? Porque se você entende ali qual que é o objetivo desse cliente desde o primeiro momento, você vai ser muito mais rápida na criação de conteúdo, você vai fazer isso de forma muito mais eficaz e muito mais assertiva, certo? Por quê? Vou dar um exemplo rápido aqui. Se o objetivo do cliente é crescer a rede social, é atrair mais clientes interessados naquele assunto que você está criando, o que você tem que fazer? Você vai direcionar essa criação de conteúdo. Claro, tem que ter aqueles posts mais informativos, com certeza, mas você vai direcionar essa criação de conteúdo voltada a chamar as pessoas para seguirem aquele perfil, voltada a terem compartilhamentos, porque é uma maneira de você atrair mais pessoas para aquele perfil. Então, você precisa saber qual que é o objetivo desse cliente perante a rede social, certo? O ponto número 2, eu vou colocar aqui, para você manter essa rotina aí. Qual que é o ponto número 2? Cada macaco no seu galho. E quando eu falo de cada macaco no seu galho, é um ditado popular que eu acredito que você já tenha escutado por aí, e eu quis trazer justamente para fixar aí na sua cabeça e ficar de uma forma mais fácil para você guardar ela. E aqui, no lugar do macaco, a gente vai substituir por cliente. Então, cada cliente no seu galho. E o que acontece? Por que eu quero deixar essa questão aí em evidência nesse passo número 2? Dentro do passo a passo do método Social Media de Sucesso, que é o meu método, que eu tenho as minhas mentoradas, eu mostro exatamente para elas como fazer essa organização. Porque a gente trabalha com algumas ferramentas. Então, sim, a gente possui algumas ferramentas, a grande maioria delas é gratuita e que ajudam nessa organização na hora de separar informações. Por quê? No dia a dia, é muito mais fácil para você buscar uma informação de um cliente, acessar uma pasta de foto, ou às vezes até baixar um logo ali do cliente, da empresa do cliente, que você precisa para você abrir um arquivo de imagens. É muito mais fácil você ter isso organizado dentro de um arquivo único. Então, duas ferramentas que eu utilizo muito aqui com relação a isso. A principal para mim eu vou escrever aqui, ó, é o Google Drive. Você já utilizou o Google Drive? Sabe como que ele funciona? O Google Drive é uma ferramenta gratuita. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu nunca vi, não sei como funciona.
Se você tem o Gmail, se você tem um e-mail do Gmail, você tem o Google Drive. Então, é só digitar lá no Google Drive e você vai acessar com o seu e-mail do Gmail, tá? Uma outra ferramenta que eu tenho aí como secundária e eu utilizo ela todos os dias e também é gratuita, é o Trello. Ele é um site onde você consegue, e isso é até interessante, às vezes se você tiver outras pessoas trabalhando com você, você consegue colocar pessoas dentro desse site junto com você e ela vai acompanhando essas tarefas. Então vamos supor que você é social media e você tem um design que trabalha com você para fazer as imagens desse cliente que você atende e você tem um profissional de copy para escrever ali as copies desse material desse cliente. Você consegue colocar essas pessoas lá dentro. Então, você vai fazer toda a estratégia, você consegue colocar um cartãozinho, então, quando você coloca essa pessoa naquela tarefa, vai para ela automaticamente uma notificação, que você adicionou ela a uma tarefa. Então, ela sabe que aquela tarefa está lá, que é para ela executar. Quando ela executa, ela arrasta o cartãozinho de um lugar para o outro, então você vai saber que aquilo está sendo executado. O Trello, ele é extremamente prático. Às vezes a gente tem aqueles bloqueios, né? Que a gente olha aquilo e acha que é totalmente difícil. Não, ele é extremamente prático e fácil de usar, tá bom? Dentro aí dessas ferramentas, vou falar agora um pouquinho do Google Drive em si, você consegue separar pastas de clientes e Trello aí, tarefas que estão sendo executadas, você consegue acompanhar essas tarefas aí de uma forma muito fácil. Em hipótese alguma, mesmo que você tenha só um cliente, não fique deixando tudo bagunçado. Tenha uma organização. Então, para você entender como que eu utilizo o Google Drive, por exemplo. Dentro do meu Google Drive, eu tenho pasta de todos os meus clientes. E o que eu faço? Isso eu comecei a fazer desde o meu primeiro cliente. Então, eu tenho uma pastinha lá dentro do Google Drive com o nome do cliente. Dentro desta pasta desse cliente, o que eu faço? Eu vou lá e crio subpastas com os nomes específicos do que tem em cada uma delas. Então, vamos supor que você, aí depende da sua maneira de trabalho. Eu, para criar as estratégias de conteúdo, eu utilizo muito o Excel. Planilhas de Excel, porque eu consigo colocar link, deixar tudo lá, fazer uma biblioteca mesmo para consultar de forma mais rápida. Então, eu uso planilha. Então, eu crio, vamos pegar o nome fictício de um cliente aqui. Cliente Leonardo, vamos supor que ele é um profissional autônomo e eu vou ser a social media dele. Então, eu crio a pasta ali, cliente Leonardo. Dentro dessa pasta, eu vou separar planilhas, fotos, logotipo, imagens, e eu deixo tudo dentro de uma única pasta, porque isso aí facilita muito no dia a dia. Se você tem um cliente, faça isso. Quando chegar outro cliente, faça isso. Quando você vê, você está ali com 10, 11, 12, 13 clientes, só que você tem tudo organizado. Se o cliente te pedir uma coisinha, você sabe que é só entrar lá na pastinha dele e você vai ter acesso a isso.